bem-vinda, bem-vindo. O DNA de hoje é muito especial. Nele vamos receber uma mulher que tem uma beleza incrível. Não só uma beleza estética, mas de uma elegância e de uma capacidade de conviver entre as diversas pessoas com a mesma postura e integridade que ela herdou na sua história, provavelmente infantil e posteriormente nas convivências, de uma série de acontecimentos que marcam a vida dela. Comigo hoje aqui no DNA, Maria Estela Kubitschek Lopes, bem-vinda, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, querida, e eu agradeço muito o seu convite para participar desse programa do DNA, porque realmente é um privilégio, uma honra para mim estar aqui hoje com você, podendo falar com você e conversar um pouquinho com você. Muito obrigada. Eu quero aqui, nós somos todos muito, junto com os nossos telespectadores, capazes de estarmos perto, somos íntimos nessa vontade de conhecer as essências. Então quero te pedir licença, não é bajulação, mas é uma coisa evidente. A senhora é uma mulher muito bonita, obrigada, né? E que vem de uma geração clássica. Em algum momento, por conviver num métier de tanta gente, com tantas pessoas, isso foi um problema? Não, eu acho que eu nunca tive problema de conviver com as pessoas, porque eu sempre tive um respaldo familiar muito grande em volta. Então, por exemplo, o maior risco que meus pais, Juscelino e Sara, sempre achavam que Márcia e eu podíamos estar correndo, era exatamente o risco de sermos bajuladas por conta de uma postura política que ele tinha uma posição como governador de Minas e depois como presidente da República. Então, eles sempre nos puxavam para o nível do mar e faziam sempre questão de, primeiro, que a gente tivesse uma atitude digna do cargo que eles ocupavam, não só por isso, mas também por uma questão de educação dos dois. Mas, ao mesmo tempo, que a gente nunca perdesse o peso, quer dizer, que a gente nunca saísse achando que a gente deslumbrasse com o que a gente tinha, porque é muito fácil, né? A gente deslumbrar com aquilo que a gente está vivendo. Eu, então, no meu caso, foi uma coisa mais especial, porque minha vida começou a ser um deslumbramento, acho que a partir do momento em que eu nasci e que depois, por circunstância, fui ser adotada. Não fui adotada logo, mas fui viver com uma família maravilhosa que me pegou, assim, abraçou desde o primeiro dia, que foi Juscelino, Sara e Márcia, que eu não posso deixar de esquecer que Márcia foi minha companheira e irmã da vida inteira. E então foi uma coisa assim que foi acontecendo, e todas as vezes em que a gente tinha um problema ou que eu podia me sentir insegura, eu tinha esse respaldo familiar, entendeu? E tinha também o respaldo familiar do respeito que eles me fizeram ter pelos meus pais biológicos, com os quais eu convivi a vida inteira. Então era uma coisa assim muito sui generis, muito fácil até. Eu acho que é fácil, mas para as pessoas entenderem, acho que não é tão fácil assim. É verdade. E é muito bonita, porque toda essa tradição, esse respeito, essa estrutura familiar, num mundo com tantas ofertas, é muito difícil manter essa posição, né? Como a senhora está me explicando, de se manter reticente ali diante de tantas oportunidades, de saber fazer boas escolhas e de trazer isso. Porque eu citei no início, quando a gente começou a conversar dessa beleza, porque eu acho que ela está presente em todas as épocas da vida. E que a geração atual talvez não saiba disso, porque quer se manter sempre jovem e não valoriza a precocidade ou o processo de experiência como uma maneira de estar muito bem. Não só esteticamente, mas intelectualmente, exercendo profissões, tendo família. Exatamente. Eu acho que o grande problema hoje, que as pessoas têm que tomar muito cuidado, é porque você encontra muitas pessoas de idade que são jovens, mas muitos jovens que são velhos. Porque não entendem que cada dia na vida da gente é muito importante. Quer dizer, eu nunca tive vontade, por exemplo, de ter mais ou menos idade do que eu sempre tive. Eu, hoje em dia, eu poderia ter saudade dos tempos. Não tenho saudade, eu vivo as saudades e as alegrias e as tristezas que eu vivi em toda a minha vida. Mas eu tenho uma presença constante de que o meu dia é sempre um dia positivo na minha vida, é mais um dia, é mais uma realização. Então, isso reflete na gente, até, vamos dizer, no espírito, na juventude. O conhecimento é muito importante. Eu acho que isso é que eu acho que o jovem também tem que entender hoje, que ele tem que olhar muito, é que ele tem que se instruir, não só, vamos dizer, formalmente, através do estudo, mas se instruir com os exemplos em volta,
ou aprender o que não se deve fazer também com os exemplos que a gente vê hoje em dia, que não necessariamente sempre são muito bons, mas procurar focar sempre esse lado, quer dizer, o que está sendo válido na minha vida, o que é importante que eu tire dessa experiência, sendo positiva ou negativa, sempre. É muito bom falar sobre isso, porque eu quero que a sua experiência agora nos ajude a entender e a valorizar o processo de adoção, que passa aí por uma série de colocações, né, de diversas formas. E quase sempre são casos bem-sucedidos que não são mostrados porque há a questão da privacidade, que é um respeito mesmo, mas muitas vezes porque tem um interesse, às vezes, no que não funciona, mais focado na mídia, né? E da importância dessa questão, como a senhora contou, conviveu bem com a família biológica, aprendeu com a família adotiva e entendeu esse processo, porque hoje tem tantas crianças que poderiam ter boas oportunidades e ficam segregadas. Exatamente. Mas eu acho que, quer dizer, é como eu digo, eu fui privilegiada pelos 4 pais que eu tive. Já começa por aí que realmente... Mas eu acho, e foi essa uma das razões pela qual eu escrevi um livro, que eu publiquei em 2006, exatamente sobre a minha adoção, porque eu queria prestar um testemunho de agradecimento às pessoas que me deram essa oportunidade, e também para poder mostrar que a adoção ela é muito mais simples do que ela pode parecer, mas ela é sempre um ponto de interrogação. Mas o ponto de interrogação, ele existe na vida de todo mundo. Por exemplo, eu tenho 3 filhos e hoje em dia, graças a Deus, tenho 4 netos. Mas quando você adota uma criança, você tem que adotar essa criança com a consciência de que você está tendo um filho, que pode vir com qualidades, defeitos, bonito ou feio, quer dizer, o DNA, falando até dentro do contexto. Não tem manual, né? Não existe o manual. O manual único que existe para adoção, e ele é o mesmo que existe para, vamos dizer, para paternidade ou para maternidade, é o amor, é a confiança. Quer dizer, eu acho que você, tendo a oportunidade de, quando adotar uma criança, contar a verdade, é sempre a melhor forma. Eu acho que, pelo contrário, é um prêmio para quem é adotado. Os pais que adotam, muitas vezes, eles têm medo de perder o amor daquela criança que eles adotaram, pelo fato dela descobrir que é adotada e quer descobrir por quê. Pelo contrário, você tem que mostrar que se a criança sobreviveu de uma forma ou de outra, foi primeiro, pela vontade da mãe que ela sobrevivesse. Ou por uma circunstância de perda, ou de orfanato, qualquer coisa. Então, essa criança ela foi escolhida por aquele casal, ou por aquela mulher, hoje em dia podem pessoas solteiras. E aí é que eu entro com o meu privilégio, que eu só fui adotada aos 15 anos de idade formalmente. Eu fui morar com a família para fazer companhia para a Márcia, mas a lei não permitia A adoção de quem tivesse filhos biológicos. Papai fez uma lei como presidente da República que veio beneficiar toda uma geração até hoje. Nós temos a lei de adoção, que já foi modificada dentro do Estatuto do Adolescente e tudo, mas viabilizando quem tivesse filho biológico poder adotar, ou quem fosse maior de 30 anos, solteiro também. E aí que eles me pediram e me perguntaram se eu queria ser adotada, já com a acordância, com a conivência dos meus pais biológicos. Então, foi uma coisa assim muito natural. Mas isso é que eu acho, quer dizer, o amor, ele vem... Antes de tudo, Antes né? de tudo. E já que a senhora falou nele, né, assim, nessa função de amor, e vou ligar isso ao seu pai, que foi, né, um dos seus pais, né, o senhor Juscelino Kubitschek, que foi muito amoroso, porque teve essa capacidade de enxergar dentro de casa e no país inteiro o que precisava para essa nação numa época em que era definitivo esse processo. A senhora veio para Uberaba com ele? Tem uma lembrança dele aqui? A senhora estava junto com ele? Eu vim para Uberaba a primeira vez com o papai numa feira do Zebu, que inclusive participei ontem, numa alegria, numa emoção muito grande. E vi outras vezes também. Eu vi uma vez, inclusive, convidada para um baile, e eu e Márcia, nós tínhamos acabado de chegar da Europa, nós duas tínhamos sido debutantes em Versailles, e foi muito interessante, porque a preocupação de papai é que nós viéssemos muito bem vestidas, muito bem arrumadas, porque ele dizia que as moças de Uberaba eram as moças mais bonitas
que ele conhecia. Então, e muito bem vestidas. E ele achou que o nosso vestido que nós tínhamos usado no baile lá em Paris era muito pobre para vir aqui. A preocupação dele era essa, que a gente tivesse também essa postura de reverência. Quer dizer, não era que ele queria que nós nos destacássemos, é muito importante isso, é o respeito. A tradição e a cultura do local. Por exemplo, eu acho que uma das coisas mais bonitas de exemplo que eu tive na vida com meu pai e minha mãe foi exatamente a postura deles como pessoas. Por exemplo, papai nunca deixou de ir aos lugares mais simples que não fosse de terno. O calor era o mesmo. Mas ele dizia sempre que o respeito, ele podia sentar no chão com os candangos e os pioneiros em Brasil, que ele fazia com frequência, mas ele estava sempre de terno e gravata. E você olhando as fotografias, você vai jamais encontrar, só depois que ele saiu do governo é que você vai encontrar uma ou outra, papai mais... Porque ele achava que a função, o cargo que ele exercia, impunha isso, não porque as pessoas o respeitassem por isso, não. Pelo contrário, ele é que queria mostrar respeito pelas pessoas. E elas esperavam vê-lo assim. Exatamente, né? Exatamente. E mamãe é a mesma coisa. Pensando nessa história, que a senhora sempre transitou por tantos lugares do mundo, né? Uma mulher urbana, metropolitana, e tem um pé muito fincado na roça também, nas mineiridades. E a senhora, por exemplo, agora em Uberaba, acompanha de perto um dos projetos, aqui acompanha, né, essa ação desenvolvida aqui pelo projeto Beira de Estrada, por exemplo. Então, assim, o projeto é riquíssimo. Poderia estar em qualquer lugar do mundo que ele teria a mesma qualidade. Mas por estar no interior, muitas vezes as pessoas não têm aí uma visão global e esse preconceito pode entender, é um projeto do interior, né? Não tem a mesma sofisticação de um projeto grande, o que é uma inverdade. É o contrário. Por que a senhora mantém essa atitude assim, de vir, de mostrar para as pessoas muitas vezes? Porque eu acho que é o contrário do que você está achando. Ele tem muito mais valor pelo fato de ele ser um projeto daqui do interior. Sobreviver no interior. Sobreviver. Né? Quer dizer, bem verdade que Uberaba não é interior. Uberaba é uma das grandes cidades do meu querido estado de Minas Gerais. E é uma cidade da qual nós nos orgulhamos muito. Mas o que acontece é que ele é de beira de estrada. Ele é focado em benefício das pessoas que moram naquela região, nos colonos. Ele é um projeto que começou pequeno e que hoje em dia ele adquiriu uma escala enorme. Então, eu acho que ele é muito mais importante e muito mais, vamos dizer, digno do que qualquer outro projeto que se inicia até numa cidade como o Rio de Janeiro. Isso é fundamental, porque para a gente poder posicionar aqui, né, antes da gente terminar, o que a senhora está colocando, às vezes os nossos grandes valores estão do nosso lado. As pessoas às vezes não olham em torno. Uma coisa que eu vou te dar como exemplo, por exemplo, esse projeto para mim, ele se transformou um pouco na menina dos meus olhos. Talvez até por influência de mamãe e papai também, que sempre me fizeram olhar o Brasil por esse lado. Quer dizer, faça tudo que você puder para ajudar ou para incentivar projetos e pessoas, porque não adianta você ser só você, o sucesso você como pessoa, se você não é o sucesso você como país. E a sua felicidade é muito em função da felicidade dos outros. É assim que eu vejo, é assim que eu aprendi. Então, esse projeto se tornou para mim, eu conheci através do convite da presidente, da Maria Tereza, eu vim aqui, fiquei encantada, estou vindo de novo, estou mais encantada ainda, porque o projeto cresceu muito mais, além até das minhas expectativas, e pretendo divulgar esse projeto, que eu acho que ele pode ser, vamos dizer, um modelo de projeto que as pessoas possam se espelhar no Brasil inteiro. E adoraria que as pessoas aqui de Uberaba olhassem também por esse projeto e cuidassem dele com carinho, porque ele realmente, eu vejo a felicidade das pessoas que estão lá, das crianças, dos adultos, das pessoas mais velhas, dos resultados que estão sendo feitos. Então, isso é Brasil. Isso é Brasil. Eu acho que é difícil encontrar no Brasil projetos que tenham qualidade tão boa, porque vem exatamente do que eu falei com você antes, do amor, da dedicação. Eu sou muito grata pela presença da senhora, que a senhora seja muito feliz e tenha ótimas oportunidades de continuar nos dando tanta inspiração. Obrigada, querida. E olha, eu vou mandar uma mensagem aqui, através do seu programa DNA, eu vou pedir a todos os uberabenses que coloquem dentro do seu próprio DNA um pouquinho do Beira de Estrada. Tá dado o recado. Obrigada. A você em casa, o nosso agradecimento sempre. Conte conosco. Esteja junto também nas nossas ideias. Obrigada e até mais.